Graças a Deus. A paz, queridos irmãos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui algo do teu coração, onde eu quero chamar sua atenção para esta palavra. Queria que você viesse a refletir e se perguntar para si mesmo, ouvir essa palavra, como ontem eu dividia com os irmãos, que esteve aqui na nossa vigília, quando foi a última vez que a presença moveu no teu coração. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Veja, Salomão, a moção, ele foi preparar alguns homens para transportar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Ia tirar de Sião, ou cidade de Davi, e levar para o templo, o qual para Deus Salomão havia edificado. Mas para as pessoas tocarem nessa arca, aqueles homens, que não era qualquer um para tocar na presença, tem que estar debaixo de uma santidade. Salomão teve que congregar ou consagrá-los, estes homens, para que eles recebessem uma unção diferenciada, para que eles pudessem tocar na arca, porque naquela época Jesus ainda não havia sido glorificado. E como Jesus não havia sido glorificado, a Bíblia é bem precisa. A presença ela movia não de dentro para fora, mas movia de fora para dentro. Não era a presença que movia dentro do ser humano, era o ser humano que movia a presença, porque a presença estava dentro da arca, e a arca era carregada pelos homens. Então naquela época eram os homens que moviam a presença. Hoje em dia é a presença que move o homem. Eu quero te perguntar, quando foi a última vez que a presença moveu no teu coração? Quando foi a última vez que a presença moveu na tua vida? Porque muitas pessoas, infelizmente, algumas delas que a presença não move mais no coração, algumas pessoas, não posso generalizar, elas não têm mais desejo de adorar, de estar com Jesus, de estar na presença de Deus. É como se a presença não fizesse mais efeito na vida delas. Eu te pergunto, o que tem feito efeito, o que tem causado efeito, melhor dizendo, na tua vida? Quando foi a última vez que ela moveu no teu coração? Estes homens aqui, para tocar na presença, eles tiveram que estar num nível de santidade elevado. Ou seja, não podia se aproximar da presença de qualquer jeito. Se alguém tivesse no pecado e tocasse naquela arca, onde estava a presença de Deus, era morto, de junto dela a presença funilava as pessoas por causa do... Ela não move de fora para dentro, ela move de dentro para fora. Então, se naquela época ela movia, se naquela época ela movia de fora para dentro, melhor dizer, por que que hoje as pessoas elas querem ser tocadas pela presença, estando com o coração fechado? Nós temos que abrir o coração para Deus fazer morada, para que assim a presença se manifeste na nossa vida. Alguém que não abre o coração, ela não pode ter a presença em si, porque o lugar da pode ser ocupado com alguma outra coisa. Que você venha refletir e se perguntar para si mesmo, se teu coração não está contaminado com alguma coisa, por essa razão você não consegue sentir a presença mais. Porque hoje em dia, como eu falei no início, não é mais os homens que movem a presença que move o ser humano. E a presença só pode mover alguém quando o coração dela não está contaminado, quando o coração dela não está poluído, quando o coração dela não está sujo com algo. Então, para sermos movidos pela presença, eu não posso estar envolvido com coisas erradas. Meu coração tem que estar limpo para Jesus fazer morada em mim. Versículo 6. Puseram o sacerdote a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo do santo, debaixo das asas dos querubins. Veja, eles pegam a presença de Sião, cidade de Davi, a arca da aliança, onde a presença estava dentro dela. E esta arca eles tiram aqui da cidade de Sião, cidade de Davi, e levam para o templo que Salomão havia edificado. E aqui a igreja, aqui está o santuário sagrado, o santo do santo, que é o altar. E quando a presença entra no lugar santo, eles levam diretamente ao santo do santo, que é o altar. E por cima do santo do santo é um querubim de asa lasta aberta, que fechava de um canto a outro do altar, só a frente do altar era aberta. Era as asas do querubim a proteção em cima do santo do santo. Um querubim, anjo de quarta grandeza. Eles pegam a presença e colocam lá no interior do santo do santo, no lugar mais profundo do santo, no lugar da santidade.
E aqui, no Santo do Santo, a presença no meio e o querubim em cima de asa aberta, fazendo a proteção, o aguarda da presença. E de debaixo das asas do querubim, de cima do Santo do Santo, no meio, aqui o querubim, aqui o Santo do Santo e aqui o meio, saía a presença, como fumaça, para quem está no lugar santo, que é a igreja lá embaixo ouvindo a mensagem. É isso que tem que acontecer nos tempos de hoje, porque a presença ela continua sendo a mesma, a gente só precisa buscar. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobria a arca e os varais. Os varais sobressaía tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar. Defronte do santo, porém, de fora não se viam ali, estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Veja que a presença foi tão forte naquele lugar, foi tão tremenda, foi tão extraordinária, que quando a presença foi colocada no interior do Santo do Santo, debaixo das asas do querubim, a presença começava a se esvair dali em forma de fumaça. Era tão forte, era tão poderosa, era algo tão sobrenatural, que o sacerdote não conseguiu ministrar de tão forte que foi a presença naquele lugar. Ou seja, veja que ao se aproximar do Santo, a Bíblia fala que uma nuvem desceu sobre aquele altar, sobre aquele lugar santo. Uma nuvem de glória, uma nuvem de presença. Uma nuvem que encheu aquele lugar de tal maneira que o sacerdote não conseguiu ministrar. De tão forte que foi a presença de Deus a entrar naquele templo, ou naquele Santo do Santo. Então você observa que a palavra ela nos ensinando a nos aproximar de Deus. E como que a gente se aproxima? Eu vou falar de algo que certamente você já viu, um fogo, você vê de longa distância, e você acha que é pequeno aquele fogo. E na medida que você vai se aproximando, aquele fogo vai tomando uma outra proporção. E quando a gente chega mais próximo, a gente fala, meu Deus, é muito maior do que o que eu vi lá de longa distância. É muito maior do que o que eu estava pensando. Quanto mais você se aproxima, maior aquele fogo. Às vezes nos causa até medo. É assim a presença de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais dele você recebe. Quanto mais você se aproxima, mais a presença move no coração. Quanto mais você se aproxima, maior é a manifestação dele na sua vida. Então sim, porque na medida que você se aproximar, na mesma proporção, a presença vai se manifestar no teu coração e vai começar a mover no teu interior novamente. Tá bom, meus amados? Deus abençoe em nome de Jesus. Forte abraço.